Amada irmã, amado irmão, ao trazer-lhe minha saudação de paz, peço sua atenção para a escuta da palavra de Deus e um breve momento de meditação. Como discípulos missionários de Jesus Cristo, é muito importante fazer como Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, isto é, sentar-se aos pés do Senhor e escutá-lo. Dedique os minutos seguintes a escutar a palavra. Em seguida, procure meditá-la. Você vai se dar conta da luz que vem iluminar seu coração, a luz da palavra, para que você firme seus passos na fé e na vivência da fraternidade. Antes de escutar a palavra, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. Deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Querida irmã, querido irmão, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, escutamos o discurso de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 22 a 32. Este discurso ocorre no contexto de Pentecostes, um momento decisivo para a comunidade cristã primitiva. O Espírito Santo desce sobre os discípulos, concedendo-lhes coragem e poder para testemunhar a ressurreição de Cristo. Esse evento marca o início da pregação apostólica e da expansão da Igreja. Pedro, assumindo a liderança, interpreta os acontecimentos à luz das Escrituras e proclama Jesus como o Messias prometido.
No versículo 14, Pedro se dirige à multidão e exorta os ouvintes a prestarem atenção. Ele fala com autoridade, inspirado pelo Espírito Santo, e dissipa qualquer mal-entendido sobre os discípulos estarem embriagados. Seu discurso não é apenas uma explicação dos eventos, mas um anúncio profético da realização das promessas de Deus. Nos versículos 22 a 24, Pedro apresenta Jesus como alguém acreditado por Deus, por meio dos milagres e prodígios realizados entre o povo. Ele destaca que a morte de Jesus não foi um acidente, mas fazia parte do plano divino, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. No entanto, a responsabilidade humana nesse evento não é ignorada, pois Pedro acusa seus ouvintes de terem participado da crucificação. Essa tensão entre o plano divino e a liberdade humana é um dos mistérios centrais da fé cristã. Nos versículos 25 a 28, Pedro cita o Salmo 16, atribuído a Davi, para demonstrar que a ressurreição de Jesus já estava prefigurada nas Escrituras. Ele enfatiza que Jesus não foi abandonado à morte, nem seu corpo conheceu a corrupção. O Salmo expressa a confiança do justo em Deus, e Pedro interpreta este texto como uma profecia messiânica que encontra seu pleno cumprimento na ressurreição de Cristo. Nos versículos 29 a 32, Pedro argumenta que Davi não poderia estar falando de si mesmo, pois seu túmulo ainda estava entre eles. Assim ele concluiu que o rei profetizava sobre o Messias. A ressurreição de Jesus, testemunhada pelos apóstolos, confirma sua identidade como o Cristo prometido. O discurso de Pedro culmina com a afirmação de que Deus ressuscitou Jesus, rompendo as cadeias da morte, pois era impossível que a morte o retivesse. Escute de novo como Pedro se expressava. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Para a vida cristã hoje, esse discurso ressalta a centralidade da ressurreição na fé. Jesus não foi apenas um mestre ou um profeta, mas o Filho de Deus, cuja vitória sobre a morte inaugura uma nova era. O mesmo Espírito Santo que capacitou os discípulos em Pentecostes continua a guiar a Igreja a fortalecer os fiéis para o testemunho. A ressurreição de Cristo é a fonte da esperança cristã, assegurando que, mesmo diante das dificuldades, Deus cumpre suas promessas e conduz sua Igreja à plenitude da vida eterna. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.